Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje trazendo uma novidade para Farroupilha, uma novidade que nasce um futebol americano. Estamos aqui hoje com o David e o Rodrigo para nos falar desse novo esporte que está sendo lançado na cidade a partir agora de sexta-feira, dia 16/8. Obrigado, David Posebon, e obrigado, Rodrigo Loura. Isso, obrigado. Dois italianos da Gema, isso aí. Para falar sobre nós. Eu acho que começamos com o Rodrigo, né, Rodrigo? Que quantos anos de experiência já nesse... Já temos 7 anos, boa tarde pessoal aí, 7 anos de experiência aí no futebol americano. Estamos agora vindo aí a Farroupilha, então, trazer o Farroupilha Saints para essa cidade tão maravilhosa aqui que é Farroupilha. E o futebol americano, qual é a participação do Brasil no futebol americano hoje? Então, o Brasil hoje ele tem o terceiro maior consumo de futebol americano do mundo, né, perdendo só para os Estados Unidos, que é o berço, e o México, ali está paizinho ali do lado ali. Então, o Brasil logo aí deve atingir o topo aí do segundo país mais consumidor de futebol americano no mundo, né? Então, hoje, trazer a Farroupilha é uma grande satisfação para nós, porque é uma terra aqui, num ponto estratégico aqui, né, próxima da capital, no centro da serra, e uma cidade que nos acolheu muito bem, e trazer o futebol americano para cá é uma grande honra para nós. O que assim é, para um leigo que nem eu e muitos que estamos nos assistindo aqui, o que diferencia o futebol americano? Qual é a principal característica do futebol americano? O futebol americano hoje, ele é assim, ó, além de ser um jogo totalmente de força, não agressividade necessariamente, ele é um esporte de tática. É um esporte mais tático que existe, e a grande sacada do futebol americano é a gente ter essa biodiversidade, ou seja, o mais fortinho, o mais magro, o mais ágil, corredor. Então, ele é um esporte que ele abrange todos os biotipos físicos possíveis, né? Então, ele é um esporte que se torna bem dinâmico e também muito estratégico. É talvez o esporte mais estratégico hoje, coletivamente falando, talvez seja o esporte mais dinâmico nesse quesito. E com relação ao Brasil, assim, quais as cidades que mais se destacam do futebol americano? A gente sempre tem o eixo Rio-São Paulo, que é muito forte, né? Mas hoje temos 2 times que despontam muito bem, de Santa Catarina e Minas Gerais. Então ele é um esporte que está bem difundido no Brasil. Claro que, como é um esporte amador, ele se torna às vezes um pouquinho complicado de alguns times do Sul jogar com os times do Nordeste, do Norte, pela questão da distância, ainda por ser um esporte amador. Mas esse eixo Minas, Rio, São Paulo é muito forte. Paraná e Santa Catarina também são 2 estados que despontam sempre entre os melhores do Brasil. E todo esse futebol americano ele é independente do futebol tradicional, não tem nenhuma ligação com o futebol? Alguns clubes se juntaram, né? Caso de Flamengo, Coritiba. Aqui no estado nós temos acho que tínhamos 2 times, né? O Cruzeiro e o Juventude também, que se fundiram junto com o futebol mesmo, mas a maioria dos times tem seguido rumos separados, assim, né? Tem seguido paralelamente, independentes. Muito bem. Aqui na Serra começou no Juventude? Aqui na Serra começou, na verdade, no Caxias Gladiators. Caxias. Eu fiz parte também, né? Depois o Caxias Gladiators virou Juventude Gladiators e Juventude posteriormente, né? Isso já fazem 7 anos, então, que temos o futebol americano aqui. E na Serra é Caxias e Bento, a principal... Caxias, Bento, com o Bento Gonçalves Snakes, e Carlos Barbosa com os Chimangos. Né? Carlos Barbosa também tem Barbosa se destaca também, inclusive, nesse futebol, né? Porque lá também. O futsal é forte também, né? Bacana, uma cidade que se interessa bastante por esporte. E Farroupilha, por que escolheram Farroupilha fora a posição geográfica? Então, Farroupilha é uma cidade que carece algum tempo de esporte, é uma cidade economicamente extremamente viável, né? E aqui sendo um grande caminho para nós, nos chamou muita atenção essa questão da receptividade das pessoas. Aqui encontramos aqui, e aí o time foi até uma inspiração para isso também, né? Termos também alguns treinadores e jogadores conhecidos que passaram por aqui, e podendo mostrar para nós, né, toda essa estrutura que a cidade nos oferece. Então, David, com relação a esse convite que vocês vêm trazer para a cidade, começa quando e o que vai acontecer nesses primeiros encontros? Perfeito, Clacir.
Então, a gente vai apresentar oficialmente o time a partir do dia 16, onde haverá uma coletiva de imprensa, né, fazendo a divulgação oficial, então, do Farroupilha Saints, fazendo a divulgação do nosso CT de treinamento, da ideologia do time, né, toda a comissão técnica e também a direção. Então a gente vai realizar no dia 16, às 10 da manhã, essa apresentação formal. É importante também frisar que, subsequente a isso, né, nos dias 18 e 25 agora de agosto, a gente vai estar preparando 2 seletivas, que é onde a gente vai selecionar alguns atletas para fazer parte do Farroupilha Saints. Essa seletiva ela é gratuita, então ela acontece no dia 18, a partir das 3 da tarde lá no Clube do Vasco. E a entrada franca, como eu havia dito. No entanto, a gente solicita, né, que quem for participar traga 1 quilo de alimento. A gente vai fazer uma doação a uma entidade carente, né, e, se possível, chegar meia horinha mais cedo, né, para poder formalizar a inscrição, quem ainda não fez a inscrição pela internet, né. Então, chegar meia horinha mais cedo. Muito bem. E o Rodrigo, com relação ao Rio Grande do Sul, é um esporte já consolidado no Rio Grande do Sul? Sim, hoje nós temos jogando aí, vamos dizer assim, a primeira divisão, né? A Liga da BFA, 1 time. E nós temos mais 5 times, se não me falha a memória, jogando a segunda divisão. Então nós temos times bons despontando, né? E conseguimos ter um calendário que preenche o ano inteiro dos times do Rio Grande do Sul, né? A gente tem Campeonato Gaúcho, a gente tem os campeonatos nacionais e a Copinha RS, que a gente chama, né? Que é a Copa do segundo semestre aqui no estado. Então a gente consegue ter uma tabela bem forte para essas cerca de 10, 12 times que nós temos aí atuando hoje full pad, né? Com relação assim ao público que está nos assistindo aqui, quais as principais regras assim que dá para a gente esmiuçar aqui para o público tomar conhecimento, assim, regras do futebol americano? Então, não pode bater tanto assim nas pessoas, né? Não. Tem algumas regras, né? Não pode chutar, não pode puxar face mask ou puxar pela camiseta. Então você pode ter o contato, mas ele tem que ser um contato leal, né? Tem que ter o olho na bola, tem que estar de frente para o atleta. Muitas vezes algumas regras, quando você põe em risco o seu corpo, nem o do adversário, mas o seu corpo, ainda assim é falta. Então existe falta no futebol americano, não é assim, sai batendo que vai acontecer. Não pode, né? O futebol americano ele é um pouco diferente do seu irmão do rugby, né? que é o pai, na verdade, do futebol americano. O futebol americano ele é um esporte que ele anda para frente. O objetivo é sempre atingir o final do campo, do seu campo de ataque. Então um time ataca, um time defende, vai protegendo o seu campo de 3 em 3 descidas, tem um avanço mínimo para acontecer nessas 3 descidas. Quem chega ao final do campo marca os 6 pontos, mais um chute que vale 1 ponto, 7 pontos, e aí vão se somando os pontos. Por isso que o futebol americano tem um placar também tão elástico assim, né? 40, 50 pontos. Ele é um esporte bem dinâmico que permite essas viradas durante o jogo também. Nos filmes americanos, normalmente a gente vê bastante esse tipo de esporte, né? Ele nos Estados Unidos é o esporte assim, de top? Digamos que sim. Até a visibilidade dos Estados Unidos ela é gigantesca, né? Principalmente no seu evento maior, que é o Super Bowl. É um dos eventos de esportes mais assistidos, né? Junto com a final com a abertura das Olimpíadas e encerramento. É um dos eventos mais vistos em todos os Estados Unidos, né? Eles brincam lá que tem dias lá que é como se fosse a religião deles, né? Aos domingos e às quintas e segundas, então tem o futebol americano lá e eles param tudo que tem para fazer isso. As cidades também elas acolhem muito de ter isso como um evento diário. Então, o domingo as pessoas param o que estão fazendo, vão para o estádio, assam uma carne, fazem comida, montam barraca, depois assistem o jogo e continuam lá. Então, ele é um evento sim que é um evento feito para a família americana. Para a família, bacana. E, David, com relação à Farroupilha, assim, é um ano de plantar? Exatamente. A gente está iniciando o trabalho agora, né, como eu havia falado anteriormente, e esse ano aqui, né, até o final do ano, a gente está realmente plantando, né? A gente está aplicando as seletivas, vamos captar novos jogadores, novos atletas, vamos prepará-los, né, para aí sim, no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, realizar alguns amistosos e no segundo semestre aí sim participar de alguma competição. Então essa é a ideia que a gente planejou para o início do time. Os jogos mesmo
não é de imediato, isso demora um pouco até formar equipe. Exatamente, até porque na seletiva algumas pessoas até se enganam com isso, porque elas acham que precisa conhecer de futebol americano para poder fazer parte da seletiva ou fazer parte de um time de futebol americano. Não, a pessoa precisa ser engajada, precisa ser dedicada. Então isso que é importante para a gente. Não precisa conhecer de futebol americano, como o Rodrigo comentou anteriormente também, não precisa ser um cara grande, uma pessoa grande, musculosa, né? Não tem essa necessidade. A gente tem oportunidades para pessoas menores, mais rápidas, mais ágeis, enfim, corredores. Então, não necessariamente só aquele cara grande, né? Como é muito retratado, né, no cinema, vamos dizer assim. Muito bem, amigos. Estamos aqui hoje, então, com futebol americano, um assunto novo para a maioria das pessoas, tenho certeza disso, até porque na Farroupilha não tinha, né? E estamos aqui batendo um papo com o Rodrigo, com o David, e voltamos em seguida com mais futebol americano na TV Cidade Farroupilha. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo: Júlio de Cacilhos 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes 397. Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje falando sobre futebol americano, um assunto pouco comentado, até porque Farroupilha não tinha esse tipo de evento e esportes, né? Estamos aqui com o David Posebon e o Rodrigo Loura, nos falando sobre isso. Pessoal, essa escolha do nome e do logo, que tem alguns significados aí, né? Por que Farroupilha? E isso aí já está abençoado pelo padre Gilney também? É, isso aí. Então, né, a gente já falou com o pessoal do Caravaggio, né? Acho que até é importante contextualizar um pouquinho quem está assistindo, né? Toda a construção da nossa identidade visual, ela como o Rodrigo havia comentado, baseada na religiosidade da região, né? A gente sabe que o povo de Farroupilha e região é um povo muito religioso, né? Até pela descendência italiana, isso acabou vindo um pouco junto, né? E aqui na cidade a gente tem um ponto muito forte, que é o Santuário do Caravaggio. E então a gente utilizou, né, essa referência, esse conceito da Nossa Senhora de Caravaggio, tanto no logo, né, quanto na identidade visual como um todo, né? Então, assim, o nosso próprio logotipo, tá? É um logotipo onde nós temos o Arcanjo de São Miguel, né? Que simboliza um guerreiro, ele utiliza armadura, então muito semelhante ao equipamento que se utiliza em futebol americano. E as cores, né, utilizadas no logotipo são as cores do manto de Nossa Senhora de Caravaggio, né? Então a gente utiliza ali o azul, o dourado e o branco, né? Até a gente está utilizando as duas jerseys do time, né? Para representar, né? E a própria curvatura que tem também no logotipo, essa curvatura ela remete ao telhado, né? A abóbada lá do telhado do Santuário de Caravaggio. Exatamente. E o padre Junei, então, gostou da ideia? Sim. A gente apresentou o projeto para ele, apresentamos o logotipo, todo o material. Ele abençoou o time, gostou bastante do material, achou bem legal. E a gente ficou muito feliz com isso, né? A gente fez com tanto carinho esse material, né? Pensou tanto nessa questão da identidade, né? Para remeter realmente a um símbolo farroupilhense, né? Porque a gente é um time de Farroupilha, né? Embora o Rodrigo, o Thiago, que não pôde comparecer, são de Caxias do Sul, mas eu e o João Piccoli, né? Somos daqui de Farroupilha, né? A gente está se sentindo bem acolhido pela cidade, né? E está sendo uma bela experiência, realmente. E você já tem uma proposta de projeto social também embutido, né, nesse projeto? Isso. Nós temos agora a ideia, claro, momentânea, de montarmos o time profissional, né, montarmos para a competição, mas a partir do ano que vem nós temos uma ideia de implementar ao clube para as crianças mais jovens, né,
daí nem tanto adolescentes, mas mais as crianças, que possamos implementar as aulas de inglês e cultura inglesa, né? Trabalharmos com imersão da cultura inglesa no futebol americano, desde aulas de música, teatro, enfim, inglês e assim por diante, que a gente possa agregar isso ao futebol americano e poder já inserir essas crianças numa ideia, numa contextualização da cultura americana, né? Que hoje é uma cultura muito forte, uma cultura que é extremamente difundida, e a gente poder prepará-los também para alguém que vá para fora, né? O pessoal hoje, todo mundo quer ir para fora, então poder vivenciar essa questão de respeito, de amizade, né? De responsabilidade que essa cultura que é rica, né? Nesses quesitos, a gente poder aplicar isso através do esporte. E que idade é esse pessoal que vocês vão acolher nos projetos sociais? Isso, então agora ele é acima de 15 anos, 16 agora para esse pessoal, porque é a idade de competição, né, a partir de 16. A seletiva, lembrando que é a partir de 15 anos de idade, né, porque começaremos a competir só ano que vem. Mas esse público nós temos ideia de trabalhar ele entre 10 anos de idade até os 14, né, até os 14, 15 anos de idade. É essa a ideia que a gente tem de trabalhar com esse público aí. É uma faixa bem carente, né? Que hoje, por não poder trabalhar, às vezes fica na rua sem ter o que fazer, né? Exatamente. E o esporte sempre dá uma disciplina, dá uma... poder formar um cidadão, né? A gente tem essa ferramenta incrível que é o esporte, que todo mundo se apaixona, é a saúde, né? É a saúde vivida, né? Dentro do esporte, então a gente poder trazer essas crianças para uma nova cultura, para ter saúde, para ter educação, responsabilidade, são coisas incríveis que a gente pode levar para a vida inteira e continuar perpetuando o time, né? Que é o nosso principal foco, é ter esse plantel, é ter esse público para continuar essa perpetuação do Saints aqui em Farroupilha. Muito bem. Muitos dirão que talvez não vá para frente porque não tem na cidade. Outros vão dizer, claro que bom, o campo é vasto, né? Exato. Então tem os dois pontos de vista, né? E como cada vez mais a gente nota que é importante para o cidadão, para ter essa disciplina, essa rotina, o esporte, a própria alimentação, que já é uma obrigação do atleta, né? Beneficia muito o cidadão, né? Então acho que é importante. David, quem que pode ajudar o time assim, nesse começo? Seja um nutricionista, um preparador físico, o próprio psicólogo para dar algumas conversas com os atletas, né? O que vocês assim pensam de convidar? Está aberto para todos e qualquer tipo de ajuda? Perfeito, é uma excelente pergunta, na verdade, né? Durante a seletiva, né, a gente vai estar acolhendo sim os atletas que desejam fazer parte do time, né, então para executar a seletiva, e também estamos acolhendo e recebendo pessoas que podem ajudar de uma outra maneira, né, como você colocaste ali, por exemplo, nutricionista, né, eu sou nutricionista e gostaria de ajudar o time de alguma forma, tem como? Claro, né, você pode nos procurar, né, pode me procurar lá durante a seletiva ou até mesmo pelas redes sociais, né, do time e oferecer, né, o que pode estar auxiliando, né, o time, né? Então existe essa possibilidade, enfim, nutricionista, preparação físico, fisioterapeuta, até mesmo psicólogo, como você colocaste, né? Todos são trabalhos que são legais, são bacanas e ajudam muito e complementam o time, é muito bem-vindo. Uma complementação geral é bem-vinda. Com certeza. Principalmente se tratando de um início, né? Exatamente. A TV Cidade se coloca à disposição e acho que temos que dar oportunidade para todo tipo de esporte, né? Quanto mais esporte... Perfeito. Áreas burocráticas também, administração, direito. Exatamente. Né? A gente sempre tem um espacinho aí, porque às vezes o pessoal quer entrar nessa área do esporte e às vezes não tem, então pode vir sim, vem pro Saints, que a gente vai fazer proveito de toda boa ação é super bem-vinda aqui, o time agradece, a comunidade também. Então, se você me permite, né, claro. Eu gostaria de chamar mais uma vez então a comunidade, né, claro. Fazer o convite para as seletivas que vão acontecer, então no dia 18 agora de agosto, tá, domingo às 3h, lá no Vasco da Gama, tá, a seletiva vai acontecer. E também no domingo, dia 25 de agosto, agora também, nesse mesmo, no próximo domingo, né, também às 3h lá no Clube do Vasco, lá em Nova Milano. Então a gente espera, né, os atletas, né, os não atletas que querem nos auxiliar, a gente fica de portas abertas lá para receber todo mundo.
Como é que funciona com relação ao campo? O campo utilizado é o mesmo do de futebol? Ele é um pouquinho mais estreito, na verdade, né? Mas o seu comprimento ele é igual. A gente tem uma marcação toda específica, uma pintura que é sempre feita antes de cada partida, mas ele se consegue jogar ele perfeitamente num campo normal de campo, assim, vamos dizer, de futebol de campo, né? Para nós o soccer, né? Então se consegue jogar assim bem tranquilo, com a estrutura, tudo, bola, material, isso aí é uma coisa que hoje é muito acessível, né? Então essa questão assim que às vezes o pessoal também se preocupa, mas eu preciso ter proteção, eu preciso ter capacete para fazer a seletiva. Não precisa. É bom que você tenha uma chuteira, porque como é campo pode estar molhado, pode vir a estar úmido, né? Esse nosso tempo tem essas variações, né? Essas intempéries. Então uma chuteira é sempre bom, né? Uma roupa confortável para vir fazer, e depois com o tempo a gente vai ajustando essa questão de equipamento, de proteção. Não vai ter contato também, isso é muito importante passar. Serão feitos alguns exercícios, vamos dizer assim, mais simples, mais físicos, né? Que não precisa ter um conhecimento tão aprofundado em futebol americano. É importante frisar também, Glacir, como é domingo, né? Logo após o meio-dia, é bom que o pessoal não coma muito, né? Então, come algo um pouquinho mais leve. Dica de quem já fez seletiva, então come um pouquinho mais leve, né? Vai tranquilo e vem lá fazer o material, fazer o trabalho com a gente. O campo, então, não é problema, o material inicial é a bola, né? E a chuteira, e vamos para a luta. Exato. No original é campo de grama também? Muitos gramados lá nos Estados Unidos são de grama sintética. Sintética. Muitos são de grama sintética, né? Até pela questão de neve lá, tem essa coisa, porque eles jogam agora nessa troca do verão para o inverno, né? Então, final de ano agora aqui tem muitos gramados lá que são sintéticos, mas aqui a gente joga no gramado normal, né? Um país tropical aqui é muito mais fácil de ter a grama a nosso dispor e funciona tudo igual, tudo super normal. Lá, por ser o número 1, a gente nota assim, que nos filmes em geral, né, é muito comentado o futebol, né, futebol americano, né. Futebol americano é uma derivação do Isso, ele é uma derivação do rugby, isso de muitos anos atrás, né. Rugby inglês. Foi o rugby, não, americano também. Americano também? Achei que era inglês, Estados Unidos. Ele tem origem também, né, na Inglaterra, mas quando ele foi para os Estados Unidos, uma universidade modificou um pouquinho e começaram a jogar. Ele foi proibido um tempo, né, porque aconteceram alguns percalços, aí, algumas mortes, na verdade. Poxa, e aí se botou equipamento. Então hoje o futebol americano ele tem uma segurança muito grande, né? Hoje você não vê mais lesões, né? Coisas desse tipo, mesmo acontecendo em alto nível, né? Às vezes é uma preocupação até do pessoal de jogar e sair todo machucado. Não tem isso, é um esporte muito técnico, físico, mas ele é muito, muito técnico. E diferente do Brasil, as universidades lá incentivam muito o esporte, né? Sim. Lá todas as universidades, elas basicamente basquete, beisebol e futebol americano, todas elas têm os colégios também, né? Que são no nível college, no nível de escola mesmo, como fosse para nós aqui também, super apoiam assim os esportes, tem estruturas fantásticas lá. Aqui no Brasil a gente acaba utilizando muito a estrutura do futebol de campo, né? Porque é o que mais se assemelha, né? No estado aqui nós já tivemos público de 15 mil pessoas no Beira-Rio, né? Que é bastante. Foi para uma final do Campeonato Gaúcho. 2.000 pessoas em Bento também, que teve, né? Então, assim, você consegue mobilizar bastante, mas já teve jogos de mais de 30 mil pessoas no Brasil, acontecendo no Brasil. Então, você consegue também, utilizando essas estruturas, né? Tendo apoio da prefeitura, tendo apoio da comunidade, tendo apoio dos clubes, né? Que já existem, fazer uma coisa muito semelhante ao que se tem lá hoje nos Estados Unidos. É importante também ressaltar, né? Que durante os jogos, muitas pessoas dizem, eu não vou acompanhar o jogo de futebol americano, né, principalmente aqui na região, não vou ir no jogo e tal, porque eu não conheço o esporte, eu não sei as regras, eu não vou entender. Na verdade, os jogos, eles são geralmente, acho que na sua totalidade, né, Rodrigo? Na sua totalidade, eles são narrados no próprio estádio. Então,
tudo o que está acontecendo, né, é narrado pelo narrador. Bacana. Ali, então todos os lances são narrados, todas as penalidades, quando acontece uma falta, o narrador ele explica o que está acontecendo, explica o tipo de jogada, explica quando aconteceu uma pontuação, enfim, ele vai explicando para o público. Então, é como eu disse antes, né, mesmo no caso da seletiva, não necessariamente tu precisa conhecer de futebol americano para ir nos acompanhar, para ir acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o nosso jogo, né, acompanhar os nossos treinamentos também, é muito bem-vindo, vir lá, tomar um chimarrão com a gente lá na arquibancada. Então, isso é legal, a gente procura muito esse apoio da sociedade como um todo. Bem, então, fica o convite, então, para o dia 16, agora, sexta-feira, no Clube Vasco da Gama, que hora? Isso, a coletiva de imprensa, às 10 da manhã, Às 10 da né? manhã, Onde a gente tá. vai fazer a apresentação do time, Certo. né? E também no dia 18/8, né? Agora, nesse próximo fim de semana, no domingo à tarde, a seletiva, né? Idade a partir de 15 anos, a entrada é gratuita. E no dia 25, também repetimos a seletiva para os atletas que não conseguirem participar da seletiva do dia 18. Então, no dia 25, às 3 da tarde, lá no Clube do Vasco da Gama também, que é o nosso CT, nossa casa. Está dado o primeiro lançamento ou o primeiro chute, Rodrigo? Primeiro chute, o jogo Primeiro começa com chute. O jogo começa com Primeiro chute chute. também. Isso. Chute também. Tá bom. Então, apresentamos para vocês, nossos telespectadores, essa dupla dinâmica aqui, que tem uma tarefa não muito fácil, né? Porque começar um projeto desse tamanho aí não é fácil, mesmo numa cidade com toda essa carência de futebol, de esportes em geral. Mas, parabenizando vocês, a TV se coloca à disposição. Sempre que tiver algum material, pode nos enviar. E vamos passar para os nossos telespectadores para ir se acostumando e, quem sabe, no futuro até não televisionar todos os jogos, né? Será mais um importante conteúdo para a nossa TV, porque nosso objetivo é divulgar as coisas locais, né? A gente agradece, né, a TV Cidade pela oportunidade de estar aqui divulgando não somente o time, mas também o esporte na cidade, né? Como é algo, como você colocaste, talvez não seja tão conhecido pela comunidade. Então, agora a gente espera que cada vez mais, daqui para frente, se torne parte da comunidade, se torne parte de Farroupilha e com o Farroupilha Saints. Voltamos amanhã com mais Cidade Aberta. Até amanhã.